Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de Números, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 8. Números, capítulo 20, do versículo 9 até o versículo de número 11. Na verdade, eu vou fazer essa leitura até o versículo 12. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés tomou o cordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Rogamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração no dia de hoje, ministrar ao nosso espírito, sobretudo na questão complicada da obediência, que nós possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus ministra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje, enquanto eu lia esse texto, eu me lembrei de uma irmã querida que está aqui entre nós hoje, a irmã Edna. A irmã Edna certa vez disse: Olha, eu tenho tanta pena de Moisés. Moisés teve aquele trabalho enorme. Moisés guiou aquele povo, um povo difícil, contencioso, belicoso, sentia saudades do Egito. E Moisés foi chamado por Deus para guiar aquele povo pelo deserto, tirá-lo do Egito, guiá-lo pelo deserto. E aqui e acolá o povo se rebelava, e era preciso que Moisés intercedesse pelo povo e tal. E de repente, Moisés perde a bênção, porque se rebelou ele contra o Senhor e foi desobediente a uma ordem de Deus. E a nossa irmã querida, morrendo de pena de Moisés, disse: Eu tenho tanta pena dele, porque ele fez tanta coisa e no final das contas não entrou na terra prometida. O livro de Números, ele relata os 2 grandes recenseamentos feitos na saída do povo, na caminhada do povo pelo deserto. E é interessante que esse livro, ele era chamado pelos escribas de No Deserto. E uma palavra, inclusive uma palavra hebraica, que é Memida. Não dá nem para a gente pronunciar a palavra de tão complicada, mas significa isso, no deserto. E fala também das dificuldades enfrentadas por Moisés e pelo povo nessa travessia tão longa, que deveria ter sido feita em 14 dias, e eles passaram pela sua rebelião, passaram 40 anos andando em círculos até chegar à terra prometida. E o texto lido relata o momento do tríplice pecado de Moisés, que o privou de entrar na terra prometida e apenas contemplá-la de longe. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam entraram na terra prometida. E eu queria que nós meditássemos um pouco acerca desse episódio. Moisés foi mediador, levantado por Deus,
para a velha aliança, foi o mediador da velha aliança, como Cristo é o mediador da nova aliança. Moisés é chamado de tipo de Cristo, por ter sido ele um mediador. Mas quando nós olhamos para esse episódio, nós descobrimos que salvação é diferente de galardão, é diferente de bênção. Salvação é de graça e pela graça. Salvação recebemos pela fé em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas bênção de Deus, galardão de Deus é concedido mediante a obediência. E muitas vezes nós costumamos dizer assim, olha, isso não tem nada demais. Às vezes um julgamento, às vezes uma palavra dura, uma palavra áspera com relação a determinadas coisas. E o Senhor diz para nós que é preciso que nós nos acostumemos a obedecer às ordens de Deus. E muitas vezes há ordens de Deus que são tão absurdas do ponto de vista humano, que nós olhamos assim e dizemos, meu Deus, não é possível que o Senhor esteja requerendo isso de mim. Mas às vezes é exatamente ali, naquela ordem absurda de Deus, quando o Senhor faz você fazer o caminho de volta. Nós falamos ontem insistentemente acerca do perdão. Quando o Senhor nos faz fazer o caminho de volta e aquela pessoa que nos ofendeu, e nos reconciliar com ela. Muitas vezes o Senhor faz isso. O Senhor requer de nós determinadas posturas que só a graça de Jesus nos permite realizar. E quando eu estava olhando, examinando esse episódio, eu até senti um pouco de pena de Moisés também, viu, dona Edna? E nós olhamos para o fato de que há muitos salvos, mas poucos são os galardoados. Poucos são aqueles que recebem as promessas de Deus. Tem um pastor conhecido nosso que ele disse uma coisa muito interessante certa vez. Ele disse que tem impressão de que quando muitos crentes chegarem no céu, eles vão encontrar, o anjo vai levá-los a um lugar onde tem muitas prateleiras com muitas gavetas. Isso é a ideia que está na cabeça dele, né? E que tem muitas gavetas, e o anjo vai dizer assim, olha, essas bênçãos todinhas são suas. E você vai dizer, que maravilha, eu vou receber essas bênçãos todas. Aí o anjo vai dizer, mas essas bênçãos era para você ter recebido lá. Só que você não obedeceu. Você não ficou na posição devida para que aquela bênção fosse liberada sobre a sua vida. Eu achei interessante essa colocação e não vou usá-la como um princípio teológico, mas que faz sentido quando nós entendemos esse princípio que o Senhor requer de nós para que haja bênçãos liberadas sobre as nossas vidas. E eu queria dar um título à mensagem de hoje. Eu dizia, Senhor, que título seria adequado à mensagem de hoje? Deus não aprova comédia final, Ele exige obediência integral. A gente está numa época em que os colégios estão terminando as suas atividades, as faculdades estão terminando as suas atividades, e há aqueles medianos que são aprovados com média final. Junta todas as matérias, todas as notas, soma-se e se tira uma média, e já se sabe que a partir de nota tal, aquele aluno é aprovado. Não é assim no reino de Deus. Nós somos provados para ser aprovados. Não perdemos a salvação, mas perdemos o galardão. E eu queria chamar a sua atenção, eu queria deixar a sua Bíblia aberta, que nós voltássemos a esse texto. Eu queria chamar a sua atenção para o tríplice pecado de Moisés, que o fez perder a bênção de entrar na terra da promessa. Primeiro pecado, perdeu a paciência com o povo, que mesmo rebelde era povo de Deus. E o Senhor o levantou para lhe trazer
refrigério e direção. Então isso, quando eu leio esse texto, ai Jesus, me dá um frio na espinha. E muitas vezes aquilo que é requerido do ministro de Deus, daquele que está na direção de um trabalho de Deus, só graça de Deus sobre graça, como diz um outro pastor amigo nosso. E ele diz: Senhor, manda graça sobre graça. E nós precisamos continuamente estar clamando por isso, porque tem pessoas que vêm para a comunidade, e eu tenho a experiência desses anos todos de ministério, de ver que muitos vêm não mandados por Deus, vêm para nos provar paciência, provar graça, provar capacidade de suportar, porque é no convívio da comunidade que nós aprendemos aquela ordem de Paulo que diz: suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Amém. Então nós encontramos aqui, versículo 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, eu não posso julgar os filhos de Deus. Se são rebeldes, se são fiéis, isso aí é um assunto de Deus. Não cabe a nós julgar. Ah, mas fulano é infiel, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você não foi chamado, você não foi chamada para julgar, para colocar tarja em nenhum irmão. Você foi chamado para trazer palavras de refrigério, palavras de encorajamento, palavras de exortação muitas vezes, de puxões de orelha muitas vezes, mas fazer isso em amor. Muitas vezes as palavras em amor ressoam duras pelo zelo de Deus por aquela ovelha. Mas o Senhor é aquele que está à nossa frente como poderoso guerreiro, e o povo é de Deus. O rebanho é de Deus. Amém? Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. E Moisés, depois de interceder tantas vezes pelo povo, chegou ao ponto de dizer ao Senhor que riscasse o nome dele do livro da vida. Porque o Senhor seria difamado se o Senhor destruísse aquela geração. Quantas vezes ele intercedeu por aquele povo. Mas chegou um momento que ele, na sua humanidade, deixou de olhar para o Senhor e perdeu de vista que aquele rebanho era de Deus. E se levantou e chamou aquele povo de rebelde. O povo era rebelde? Era. Mas não cabia a ele chamá-los de rebeldes. Que coisa séria. E quando eu li esse texto, essa questão foi tão ressaltada, que nós precisamos parar para meditar nesse texto mais vezes. Segundo o pecado de Moisés, nós vemos na parte final do versículo, que foi a insinuação de que aquela água dependia dele, do poder dele e de Arão, e não de Deus. Então o texto diz o seguinte: porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Poder de Deus. O ministro de Deus, ele é apenas e tão somente um canal na mão de Deus, um canal da multiforme graça de Deus, com toda a sua limitação, com toda a sua deficiência, com toda a sua pequenez. O Senhor usa, mas o Senhor usa, e a glória é de Deus. E finalmente ele feriu a rocha, quando a ordem dada por Deus era para falar a rocha, porque a primeira vez que o Senhor deu a ordem a Moisés foi para que ele ferisse a rocha. E eu queria só fazer aqui um comentário breve. Eu vou ler o versículo 8. Arão teu irmão, aliás, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele
falai à rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E aqui no versículo 11 nós vemos: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aqui eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, a desobediência de Moisés, que deveria falar à rocha. A rocha simbolizava Cristo. Cristo só pode ser ferido uma vez, só pode ser crucificado uma vez. E a partir daquele momento, nós falamos a rocha eterna que é Jesus, através das nossas orações. Moisés deveria falar a rocha para que a rocha desse água. Mesmo apesar daquela postura desobediente de Moisés, o Senhor permitiu que a rocha desse água. Vocês perceberam? E muitas vezes aquele ministro, aquele que está na liderança, aquele que está fazendo algo que está desagradando a Deus, pela misericórdia do Senhor para com aquelas ovelhas, o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam. Mas isso não quer dizer que aquele homem, que aquela mulher está sendo aprovado por Deus. Entenderam? Então o Senhor foi duro com ele. E no versículo 12, 13, que eu vou ler para terminar, o Senhor diz: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Eu queria encerrar dizendo a você: se tem algo acontecendo, se tem algo que você não está compreendendo, ore, clame. A oração é uma santa subversão. Muitas vezes nós dizemos: olha, eu vou conversar com fulano, eu vou argumentar com ciclano. Não, ore simplesmente, coloque aquela situação diante de Deus. Diga: Senhor, eu não tenho como lidar com relação a isso, com essa situação, mas meus olhos estão absolutamente postos em Ti, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor entre com a providência nessa questão. O Senhor está vendo aquilo que eu não estou vendo, que o Senhor possa direcionar meus passos, minhas mãos nesse trabalho, nessa obra, e que tudo seja para louvor e honra da glória do Senhor. O povo de Deus precisa aprender a santificar o Senhor em tudo que fizer. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar uns pelos outros.